Você está no podcast Ori e Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui num formato um pouco diferente para você que já nos acompanha. Para quem está chegando agora, vai nos conhecer. Nós somos desse podcast, né, Ori e Psique, e hoje a nossa proposta, o nosso evento é para o relançamento dos meus livros, intitulados O Poder dos Conflitos. No primeiro deles, eu falo mais do conflito interior e do conflito no relacionamento amoroso. E no segundo, eu falo do conflito familiar e nas relações de trabalho, todos baseados na psicologia analítica, falando de tipos psicológicos e de mitos, e dialogando muito com a mitologia iorubá. Então, hoje nós temos aqui, além da Nanda, que vocês já conhecem, que é cantora, compositora, também está caminhando para a questão, já trabalha com a questão de coloração pessoal na moda, é produtora cultural também. Nós estamos com a Giovanna Zampenini, que é atriz na área de todas as artes visuais, também tem um projeto social que depois a gente vai falar, que está muito interessante. E estamos com a Flávia Saraiva, que eu ia chamar de Flávia Jacques, porque eu lembro assim. Eu vou contar essa história depois. É uma história que aquece meu coração também. Gente, elas são primas. Ué, você também, só que na distância. Você é minha filha. Ainda. É verdade. Essa foi ótima. Pois é, você não tinha pensado nisso. Você fala, sua prima. Verdade. E aí teve esse reencontro que a gente vai contar, que vai conversar com o nosso diálogo de hoje aí. Flávia é historiadora, também é artista, né, artesã, faz contação de histórias e tem um projeto interessante de pesquisa com memória e ancestralidade. E hoje nós vamos, então, papear sobre a vida, sobre nossas experiências enquanto mulheres pretas, mulheres negras, né, cada uma com a sua riqueza aí de possibilidades, e vamos celebrar o relançamento dos livros. E agora, Ananda, para nós. Se tocar e pertencer ao corpo que é teu sagrado, carnal, se doar e ir ao próprio encontro, reconhecer a gota de um sangue ancestral, um amor diáspora preenchendo teus olhos no espelho. Descansar, caber dentro da calma, colo teu sereno, ideal, pertencer, saber seu próprio tempo, coexistir, ser espiritual, um amor de
África preenchendo teus olhos no espelho. Amor diáspora preenchendo teus olhos. A gente sente leve, né? Parece que está levitando ela cantando. É muito suave. Canta. E essa música, né, a música tema, né, do podcast Oripsique, e dá para perceber pela melodia e pela letra o que ela traz de ancestralidade, de encontro pessoal, também de encontro com o outro, né? Muito do feminino também. Fala um pouco, Ananda, do processo, de como foi. Essa música é uma parceria minha com a Juliane Gamboa, que foi uma das primeiras amizades que eu fiz aqui no Rio. A minha mãe é carioca e eu sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo, onde minha mãe passou aí, né, 27 anos, foi isso mesmo? Não sei, acho que menos. Foi menos. Foi menos, tá. 20. Porque foi a metade no Rio e a metade lá, acho que uns 20 e pouco. E aí, quando eu vim para o Rio para morar aqui, eu lembro que eu estava vindo mesmo, estava indo para o aeroporto. Eu recebi uma mensagem da Juliane Gamboa, a gente já tinha se conhecido, porque eu tinha vindo tocar aqui no Rio e visitar minha mãe, e ela tinha participado desse show meu na Casa do Nando, que é um quilombo cultural muito importante aqui no Rio. E a gente já se conhecia, já tinha se conectado, e então ela mandou uma mensagem para mim, quando eu estava vindo em definitivo, falando, vamos compor uma música juntas sobre autocuidado, nossa visão de mulheres pretas. Eu falei, vamos sim, vamos. E aí eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, passaram alguns dias, e aí um dia eu sentei na sala, assim, e comecei a fazer essa harmonia, essa melodia. E esse início de letra que eu vou cantando, eu visualizava mulheres como minhas ancestrais, atravessando o oceano da África para o Brasil, mas o oceano inteiro ele dava pé, elas atravessavam calmas, tranquilas, sorrindo, em comunhão uma com as outras. E aí essa imagem na minha mente e a música foi acontecendo. Aí eu mandei para a Juliane e ela escreveu também lindamente, né? Ela tem uma escrita, para além, né, de ser uma cantora incrível, uma jazzwoman, ela também tem uma escrita muito profunda. E a gente gravou ainda na pandemia, com gravador de voz, uma do lado da outra, assim, bem faça você mesmo, bem experimental. A gente convidou algumas amigas e familiares para se filmarem em momentos de autocuidado, e ainda era aquele contexto do isolamento, então isso era muito importante. Então, a gente recebeu vídeos de meninas dançando, se exercitando, minha mãe com as pedras, outra plantando, outra comendo, sabe? E até as que estavam dançando, a gente não mandou a música para ninguém, mas estavam dançando no ritmo da música, vocês acreditam? Aí a gente montou o vídeo. Ficou lindo o vídeo. E a gente publicou. E depois a gente acabou até lançando a música nas plataformas digitais, porque as pessoas gostaram tanto, né, se conectaram tanto naquele momento. E foi assim um grande momento assim para mim também, como compositora, com certeza. Muito bom. E essa visualização das mulheres andando, né, essa imagem que te veio, é muito linda porque ela ressignifica, né, essa nossa história. Sim. E fala muito da beleza, da resistência, do olhar do que as pessoas puderam trazer. Elas trouxeram joias, elas trouxeram objetos, elas trouxeram ervas, elas conseguiram ainda, com toda a dor, né, da forma como chegaram nas nossas terras brasileiras, trazer
a sua história. Então, essa memória, essa ancestralidade não foi apagada. Eu acho que é também disso que a gente fala aqui, né, enquanto mulheres, cada uma na sua área de experimentação, de atuação. Eu entendo que essa fileira ancestral também está conosco, né? Como é que vocês veem isso? Como é que você vê, Giovanni, no seu trabalho? Eu acho que era legal falar um pouco da sua arte, desse diálogo. Depois Flávia também, né? Papear. Aqui. Ouvindo ela cantar ali, eu senti força, né? Eu acho que nós, mulheres, no geral, né, a gente representa força, vida, né? E dentro da arte, ela me trouxe muito a personagem que eu fiz, a Corite no Luzes de Angola. Estava aqui pensando um pouco. Porque a gente introduziu essa... Até porque a minha personagem, ela foi trazida, né? Ela veio num navio negreiro com a sua filha, seu marido morreu nesse navio. E ela era uma mulher... Ela é, porque tem continuidade. Que bom! Tem continuidade, a Luz de Angola tem continuidade. Maravilha que vai ter. E ela representa exatamente isso, força, coragem. Então, ela enfrentava os seus senhores. E ela era líder dos escravos. Não. Ela é. Então, assim, me trouxe muito isso. E na atuação, se a gente for analisar, né, o papel do negro tem ganhado muito mais força, né? Eu lembro que, quando eu comecei como modelo, eu ouvi, infelizmente, sobre isso, né, que o negro ele não vendia bem, né? O negro não era bom para a campanha. Agora tem aquela fala, né, que eu não acho correta, mas de dizer que o negro está na moda. Não é que o negro está na moda. É que, na verdade, teve que acompanhar, teve que aceitar, né? Então, assim, a arte, no geral, ela representa o negro, o branco, o índio, né? Todas as etnias, né? A gente não pode fixar só numa etnia, mas, assim, eu procuro inserir, né, todas, mas principalmente nessa questão da força da mulher. E na atuação representa muito. No projeto social também representa muito. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto social. É um grande passo. Essa questão de cuidado com o próximo, que você falou, dessa coisa de você enxergar o outro, né, o que tem na letra, de você ver a necessidade do outro. Porque a gente está aqui na Terra, eu acho que todos nós temos algo a ser feito, né? A gente tem algum dever a se cumprir. Se você não faz isso, você tá vegetando aqui na Terra, né? Você não está fazendo nada, então você, né, não está servindo de nada. Então, assim, a gente tem uma missão. Então, assim, às vezes, aquilo que coube para mim, aquilo que veio para mim, veio para abençoar outras vidas, e a gente precisa ver isso, né? A gente precisa se colocar nesse lugar. Exatamente. E eu estive na pré-estreia, na estreia, né, eu acho, de Luzes de Angola. Isso, aqui no foi Rio na de Janeiro, estreia, isso. aqui no Rio. E realmente é um curta, né? Ele é um curta muito lindo e muito significativo, acho que para todos nós, né? E aí a linguagem também, uma linguagem maravilhosa, né? Bem contemporânea, eu adorei. Isso. Então vale a pena ver e vai continuar. Com certeza, vem um longa-metragem aí, tá, gente? E a personagem da Giovanna era realmente essa pessoa combativa, também essa pessoa ao mesmo tempo afetiva. Isso. E que acabava liderando, né, de uma forma bem interessante, né? E como é que te tocou, Flávia, a questão da música e dessa questão da ancestralidade? Dialoga com o que você está pesquisando e com a sua vida, como que... Perfeitamente, né? Quando Nanda fala que quando ela começa a escrever a música, ela vê essa trilha de mulheres atravessando o Atlântico, isso para mim é muito potente, muito emocionante, porque trazendo para a minha vida pessoal e para a minha pesquisa ela vai nascer do meu cotidiano.
da minha experiência com a minha família, né? Eu venho de uma família que eu posso dizer que é muito matriarcal. Eu costumo dizer que sou filha de vó. Então, enquanto a minha mãe trabalhava, minha avó cuidava de mim. Então, a gente que somos mulheres e mulheres pretas, a gente tem muito esse cuidado. A gente olha quando as mulheres atravessam esse mar, a gente vê essas mulheres em nós, as mulheres que estão à nossa volta. Aqui nessa mesa em que estamos reunidas como 4 mulheres negras de diversas gerações, e a gente também olha para trás, né, para quem veio antes da gente. Então, é uma forma de narrativa. Quando essas mulheres atravessam, elas trazem seus conhecimentos, suas sabedorias, né? A Leda Maria Martins, ela vai falar sobre esse tempo aspiralar. E é justamente isso. A gente faz agora o nosso presente pensando no futuro, mas também exaltando o passado. Então, a minha pesquisa, ela nasce muito disso, né? Que é o corpo, o território como memórias ancestrais, né? A gente pensa nas nossas experiências, na sabedoria que veio antes de nós, e a gente vai reproduzir isso, né? E é uma questão também de afeto, de resistência, porque acho que a luta ela também nasce desse afeto, né? Eu tenho uma amiga que fala, o que me move a fazer minha pesquisa é a raiva, é o desconforto com a situação em que eu estou vivendo, em que pessoas próximas estão vivendo. Então, mais do que revolta também essa questão do afeto, da gente olhar para o outro e se reconhecer, sabe? Na luta, nas dificuldades, no carinho, no amor. Então, acho que a minha pesquisa ela se intensifica muito por isso, né? Olhar para trás, olhar para os meus e ver, saber de onde eu vim. E agradecer pelo chão que eu estou pisando e agradecer por tudo, né? Acho que tudo também é uma questão também de gratidão. É uma questão também de esforço, né? Então, eu acho que, sim, foi perfeitamente. Eu sou uma emocionada de natureza, né? Mas, assim, mas realmente eu me emocionei, principalmente com essa visão que você teve, né? Visualizar, né? Acho que a gente que é artista, a gente tem muito isso, essa visualização, algo a mais toca, né? Toca na nossa epiderme, toca na nossa alma. E conseguir transmitir isso para o outro é incrível, assim. Eu estou maravilhada. Eu estava aqui ouvindo vocês, e aí Flávia falou da questão da Leda, do tempo em espiral, né, espiralar, e realmente é isso, né? E quando a gente olha para a mitologia e olhar para os mitos, olhar para essa história ancestral, é perceber que presente, passado e futuro estão aqui. Eu me lembrei agora que ontem, atendendo uma pessoa, que foi uma pessoa trazendo uma perda que ela teve, né? É uma perda muito significativa. E aí a gente falou disso, do tempo em espiral, e como ela pode, através da prática dela na vida, essa pessoa ainda se faz presente, essas histórias estão aqui. Sim. E me lembrei de uma palestra que eu assisti, foi uma entrevista essa semana, quarta-feira, da Verena Cast. E Verena foi uma mulher que conviveu com Von Franz. Von Franz trabalhou com Jung. Verena chega lá no Instituto, em Zurique, depois que Jung morreu, né? E um tempo depois, porque ela toma conhecimento da existência dele quando ela tinha 18 anos, ela conta isso na entrevista, e um professor fala sobre Jung. E, então, a Verena tem um livro dela que chama O Importante é a Vida Vivida. Olha que interessante, né? Que é bem isso. Tá, tem tudo que você pesquisou, que você leu, e como foi sua vida vivida? E nessa questão desse tempo onde tudo está presente, né, a todo momento, essa vida vivida dos ancestrais, do quem está por vir. A gente celebrar isso, a gente entra, não é, nessa lógica do afeto, do cuidado. E aí eu lembrei também de um outro ponto, quando Jung, em 1906, já que meus livros, né, são de psicologia junguiana, psicologia complexa ou analítica, quando ele fala, em 1906, que o que move o indivíduo, a personalidade, são os afetos. Hoje todo mundo fala disso, mas em 1906, na Europa, eles todos diziam que o homem era um ser racional. E aí ele, em 1906, fala isso, defende, diz que os afetos movem e depois, sim, que ação e pensamento se baseiam nos afetos.
Então, e depois Von Franz vai trabalhar com ele, nós, né, temos mulheres, nós temos, na psicologia analítica, o costume de utilizar mitos, e aí acho que é super importante trazer os mitos nossos, né? Antes de começarmos a gravar, a Flávia estava falando disso, da gente falar da gente mesmo, né? Das nossas histórias, né? Dos mitos aqui que chegam no Brasil, dos que são construídos aqui, dos povos originários, né? Para quem conhece, não é minha área de domínio, mas é importante a gente viver aqui e agora também essas histórias, né? E como é que vocês sentem isso? Como é que é para vocês? Também, Flávia, acho que quer falar, né? A questão, né? Essa questão de como viver isso, né? É uma forma da gente estar, acho que o tempo inteiro se colocando, sabe? Se colocar, olhar do local da onde a gente vem, né? Esse olhar que a gente tem da Europa é muito colonizador, né? Ele coloca a gente num outro lugar e a gente acaba acreditando naquele lugar, né? Quando você diz, por exemplo, essa questão da gente não se ver e não se reafirmar, essa questão da importância agora das pessoas negras alcançando locais de destaques, consumindo, entrando em novas trajetórias, eu acho que isso também é uma coisa muito nossa, sabe? Quando a gente olha para trás, mais uma vez, pensar nos nossos ancestrais, as primeiras atrizes, as primeiras mulheres negras que impulsionaram isso, elas também se colocaram, né? E tem uma questão também do papel, né? A qual papel eu estou cabendo, para que eu sirvo, o que eu posso falar, o que eu posso ser. Então, a gente é o tempo inteiro, sabe, batendo em frente e, ao mesmo tempo, a gente se apoia. Então, entra de novo aquela questão do afeto, né? A gente segura a mão um do outro e vai. Então, são novas demandas, né? Que a partir disso tudo vai surgindo novas demandas. Exatamente. E, puxando o que você falou, é importante esse apoio. Os negros se apoiarem. Porque, assim, as pessoas podem pensar assim, mas isso mudou, não tem isso mais. Tem. Tem. E eu já falei sobre isso, acho que eu já fiz até um vídeo, coloquei no Instagram, falando que os negros são desunidos. As mulheres precisam ser mais unidas, principalmente as mulheres negras, mas no geral, mas os negros precisam se unir. Em cada papel. Se você está na empresa, se você é músico, aonde você estiver. Perfeito. É dar as mãos, porque assim, é uma briga, é uma luta que não vai parar agora. Talvez no futuro vai fazer diferença. Então, por isso, a gente precisa se unir nessa batalha. Porque quando eu vejo o racismo com uma criança, mesmo nos dias de hoje, porque isso acontece, e eu presenciei isso até com um ator, que não é um ator assim, que está começando, mas ele já tem uma carreira, ele é conhecido, ele passou isso na escola, eu sempre falo sobre isso. A gente fala, uau, ainda tem muita coisa para a gente fazer, ainda tem muita coisa para a gente mostrar que a nossa cor da pele, a nossa etnia, não é diferente do outro. Somos iguais. Né? Na diferença. Exatamente. Na diferença. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. E a gente precisa se unir. Não separar. Não é porque eu conquistei aqui, eu tenho que olhar o meu irmão diferente, diminuindo ele. Não, eu tenho que pegar e mostrar para ele que ele pode chegar até aqui, ou até ir além, porque cada pessoa tem o seu lugar. Né? Talvez o meu lugar é até aqui, mas do meu irmão aqui ele vai mais. Cada um com a sua trajetória. Cada um com a sua estrela. Então, é importante isso. E é uma questão muito complexa, né? Quando a gente pensa nessa questão da competição, de a gente estar um contra o outro, a gente consegue analisar pela estrutura da sociedade que ela colocou a gente nesse lugar, sabe? De competição, né? Agora que teve a questão das leis de ações afirmativas, né, e algumas empresas, a gente tem o quê numa empresa? Agora está mudando esse cenário, mas é somente uma mulher preta, é somente um homem preto, é somente uma pessoa talvez de pele um pouco mais clara e depois vai dando continuidade. Mas a gente está sempre nesse local de competição, né? E socialmente as mulheres elas têm assim essa questão da competição entre si, né? Que essa foi tudo uma construção. E nós, pessoas pretas, mulheres pretas, estamos ainda mais baixo. Então, quando a gente pensa nessa questão da gente se unir, eu acho que é isso, né? Quando a gente vê um ator mirim passando por isso, uma coisa que a gente passou na nossa infância, sabe? Na escola,
no nosso bairro, e a gente vê isso também adoece a gente, né? A nossa sociedade, ela é doente de diversas formas, e o racismo é algo muito que adoece, né? Então, a gente sair desses complexos, dessas amarras, são processos dolorosos. Até a gente se entender, até eu chegar aqui onde eu estou, com o meu cabelo dessa cor, isso também foi um processo para mim, né? Então, assim, acho que essa questão nunca é uma questão também somente individual, mas são questões coletivas, porque por mais que cada um tenha a sua vivência, a gente passa por processos semelhantes, né? E acho que é daí que vem, mais uma vez, falando dessa questão do afeto, né? De segurar a mão do outro, senão a gente vai junto, vamos fazer isso juntas, vamos se Juntos reordenar. somos mais fortes, eu falo sempre. Justamente. Ouvindo vocês, eu me lembrei de um monte de coisas. Me lembrei, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi ontem, que é uma menina adolescente que é antirracista e que um amigo sofreu racismo na escola e ela não deixou passar. Ela falou com todos os que fizeram, aí desceu para a coordenação, falaram para ela não descer, ela desceu para acolher o amigo, ela cuidou, e aí ela quer saber, falou que hoje queria saber o que foi feito, se não for feito nada. Ela tem 16 anos, olha que lindo. E o amigo chorou, ela acolheu. Então, existe essa questão de formarmos realmente uma egrégora, um projeto, né, nesse sentido. Porque, realmente, historicamente, a gente teve eugenia, a gente teve todas umas teorias, né? A século XVII, por exemplo, começa o racismo científico, se eu não me engano, de século foi nesse. A gente teve o mau uso de textos bíblicos, tentando interpretar errado para dizer que a pessoa negra deveria ter sido escravizada, mas, na verdade, foi todo um projeto socioeconômico, né? Em 1400 e pouco, eu não vou me lembrar os nomes, mas quem quiser pesquisa nessas questões históricas, foi feito um documento em Portugal falando de Deus, falando de Jesus, porque vocês sabem que clero era junto, né, clero e nobreza e tal, para que eles pudessem invadir a África e começar a tirar toda, o documento dizia, expropriar tudo que tinha ali, ouro, riquezas, e escravizar aquelas pessoas, todas elas, e os seus futuros, os, né, descendentes, tudo isso. E que isso era algo autorizado, inclusive, né, por Deus. E é óbvio que não era. Foi só um documento para justificar aquilo e para as pessoas que tivessem consciência não se revoltarem. Né, falar assim, tá, é assim mesmo, a igreja decidiu. Então, é todo um projeto histórico. Manipulação. De manipulação. E aí começa a questão do tráfico e tudo isso, né? Agora, no momento atual, a gente vive sequelas de um projeto social construído para que a gente se afaste, né, Giovana? Exatamente. Quando você falou, a gente não está unido. Por quê? Porque foi um projeto social para nos separar. Cada país foi de um jeito. No Brasil, a ideia era isolar e era a questão da ideologia do branqueamento. Para que, dali, não sei, acho que 2012, a ideia é que, se eu não me engano o ano, mas eu acho que era esse, não era mais para ter pessoas pretas, era para ir diluindo, só que não deu certo o projeto, ainda bem. Surreal, né? Então, percebam, todo um projeto sem lógica nenhuma, com uma pseudociência da época, mas que acabou entrando sem querer na nossa subjetividade, formando complexos culturais, complexos raciais culturais, e a gente segue reproduzindo. Mas, para além dos complexos, o racismo é crime, né? Porque não adianta falar, foi sem querer, é crime. Agora, nunca é sem querer, né? Agora, de todo modo, aqui a nossa ideia também é pensarmos nisso que a gente falou, da nossa cultura, também, não é que a gente vai esquecer as questões da Europa, tá, vamos considerar, mas vamos ter um olhar decolonial também, vamos, né, foram pesquisas feitas, muitas foram expropriadas também, né, do Egito, de Kemet, mas algumas não foram expropriadas, vamos considerar também, né? Mas vamos também considerar o que é nosso. O maior problema é a demonização, ou sei lá, jogar pedras na nossa cultura. Né? Associar, por exemplo, a mitologia iorubá a coisas difíceis, né? Ruins. Né? Isso também é um projeto ideológico de alienação,
para que a gente não se aproprie da gente mesmo e a gente se sinta inferiorizado. Então, acho que aqui no podcast, na história da vida de vocês, do que eu sei, né, do que eu conheço de vocês, a gente vem, não é nem no sentido de resistência, né? É no sentido, na verdade, só mostrar quem nós somos. Né? É isso. E aí mostrar as nossas belezas, os nossos poderes, as nossas fragilidades, né? E mostrar que nós temos conteúdos assim como todo mundo tem. Né? Somos iguais. É isso. Né? Eu me interesso muito por expressar a subjetividade. E, assim, uma coisa que me incomodava muito quando eu comecei a cantar e as pessoas me entrevistavam para TVs locais, programas locais, ou perguntavam alguma coisa, era de que, muitas vezes, o assunto estava posto, por eu ser uma mulher negra, como se eu só pudesse falar sobre racismo. Né? E aí eu queria falar sobre um monte de coisas da minha vida, do meu olhar no mundo. E, às vezes, também, vocês não sentem que a gente fica muito... nos colocam muito nesse lugar assim de falar alguns temas, né, de já ter algumas coisas pré-estabelecidas que a gente pode falar, mas a gente tem tanta coisa para acrescentar, né, para além dos problemas, para além das dificuldades também, né, que é importante que a gente fale, é importante que as pessoas continuem falando, né, que a gente lance trabalhos, pesquisas, daqui um ano outras pessoas lancem de novo, né? Olha o tempo espiralário, né? Falando a mesma coisa, e é importantíssimo, sim. Mas eu sinto falta, e acredito que a gente está nesse momento, da gente ter voz e da gente poder compartilhar nossas subjetividades para além das nossas dores, sabe? Exatamente. Eu sinto muito isso. Como é que você vê isso no seu trabalho, Giovana? Conta um pouco da sua arte, das belezas, né? Dessa leveza. Trazendo essa fala da Nanda, eu lembrei de um ocorrido. É uma coisa que... Estava numa conversa, e aí a gente estava falando sobre música que gostava, balé. Então, assim, eu lembro que quando eu fui para o balé, hoje a gente tem mais bailarinas negras, mas... sempre era falado, e é falado até hoje, mas o balé não combina com o negro. E uma vez, numa conversa, eu estava falando do meu gosto musical, eu amo música clássica. Aí foi uma indignação que, tipo assim, foi o que você falou, parece que a gente só tem que gostar daquilo que... isso aqui foi feito para o negro, então o negro tem que gostar disso. E aí, como assim você gosta de música clássica? Mas não combina com você? Eu falei, não combina por quê? Porque você é preta. Você é negra. Você não pode gostar de música clássica. Eu falei, eu gosto de música clássica, eu gosto de ópera. Enfim, e aquilo gerou um incômodo para eles, e foram negros que disseram isso. Porque eles mesmos não aceitaram, como tipo assim, você tem que gostar disso e isso, e pronto, acabou. Tem a ver com esse encaixotar, né? Com essa questão de colocar amarras em nós, né? Sim. A gente só pode andar dentro de uma caixa. Acho que todos nós já passamos por isso. Uma vez, numa aula de canto, era canto... Eu fiz várias, né, algumas oficinas de canto, e aí, numa determinada aula... Acho que essa era um musical que a gente estava montando. E aí cada um tinha que subir com uma apresentação. Quando eu me levantei e subi, tinha um cara ridículo, com aquela... Não por isso, né? Mas com aquele traje típico do rock, heavy metal, mas aí beleza, mas ele era ridículo. Quando eu subo, eu escuto ele falando, já vem o samba. Aí eu falei, por que ele está falando? Eu nem entendi porque ele está falando de samba. Né? Aí eu subi e cantei uma música do Cazuza, que é o que eu tinha preparado. Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Aí, e não olhei para a cara dele, mas ele ficou assim, olha que idiotice. Você botar as pessoas em caixas. Né? Na verdade, eu acho que, né, para além disso, nós temos uma diversidade. Como você falou, nós somos pessoas, seres humanos. Fazemos o que vier. Mas ele já queria me encaixar, e ele detesta samba, e aí ele já rotulou, porque eu era a única negra do espaço. Inclusive, minha vida toda foi assim, eu sempre fui a única negra. Do colégio, eu já fui do colégio inteiro a única negra, sofri racismo ostensivo. Depois, na universidade, na sala de aula, a única negra, não sei aonde, era isso. Quando eu estudei na UFRJ, foi antes das ações afirmativas, antes da questão das cotas, tudo isso. E aí eu volto lá,
na psicologia no passado dar uma palestra sobre sobre esse livro aqui, e aí vejo lá todo mundo, né, várias pessoas pretas. Minha amiga que estudou comigo, lá éramos 3 pessoas pretas na psicologia que concluíram o curso no período, na psicologia inteira do UFRJ. E essa minha amiga se tornou professora, depois diretora, ela era diretora no Instituto ano passado. E aí totalmente diferente, né? E mudaria. É tão bom ver isso. E aí ver o pessoal, num dos dias que eu fui, estavam conversando sobre Virgínia Bicudo. Estava lá, porque tem um coletivo Virgínia Bicudo lá, e eles estavam lá conversando, eu participei um pouco. Então, olha, né, esse processo de mudança, o quanto é importante. Sim, né? Sim. E eu penso muito no processo de mudança no sentido desses movimentos sociais. Teve, no caso da arte, no teatro, né? Ruth de Souza, um monte de nomes. Sim. Que a gente sabe, né? Antônio Pitanga, que está aí, Zezé Mota, e muitos nomes. E é muito interessante perceber que todas essas pessoas estavam mostrando, na verdade, o quê? As suas potências, os seus saberes, né? Não vem desse lugar de que essa pessoa tem que ser incluída. Ela já está ali, né? Quando a gente fala que tem que incluir, a gente já está partindo de um pressuposto de que o indivíduo não faz parte. Claro que eu entendo por que isso, né? Óbvio que eu entendo por que disso. Mas essas pessoas já existiam, né? Já construíram. Sempre existiram pessoas médicas pretas, engenheiros pretos. Na minha família tem vários, com formações de engenharia. E isso também não era falado. Parece que era uma novidade. Na minha família tinha pedagogo já há tantos anos e não era falado. Parecia que não era novidade. Óbvio, precisava ampliar. Ainda bem que ampliamos as possibilidades, né, para todos. Mas havia um apagamento. E eu sempre percebi a minha família apagada. Ninguém falava, desviajaram, morou fora do país, morou fora do país. O que tem? Né? Parece sempre um estranhamento. Estudou. Né? Era sempre colocado, rebaixado, né? E você falou isso daí, que anos 40, a novela que eu fiz, Amor Perfeito, ela retratou isso, entendeu? Que tínhamos médicos negros, tínhamos juízes, advogados, enfim. Então, assim, a novela, ela trouxe toda essa temática, foi muito importante. Isso é muito bom. Porque, assim, as pessoas tendem a pensar que anos 40, não, o negro era só empregadinha. E aí a novela, ela inverteu. Ela trouxe o negro no poder, ela inverteu. Do Carrachid, de Júlio Fischer, né, e Elísio, sempre vou falar deles, que a Benedita foi um presente. E eu fiquei apaixonada por essa novela, não porque eu estava fazendo, mas pela história, porque ela trouxe exatamente o que não é falado nas escolas. Se você não for, se você não pesquisar, você vai ver assim, não, o negro só ganhou espaço, sei lá quando, não sei. Mas sempre, é o que você disse, sempre estivemos lá. Exatamente. Sempre teve alguém. Entendeu? Há pouco tempo não era falado de Luiz Gama, André Rebouças e outros, né? Luísa Marim e outras pessoas, né? Tia Ciata, né? Muitas pessoas. Sim, justamente, né? Eu acredito que esse padrão pré-estabelecido ele acaba criando uma distorção, né? Uma distorção social, uma distorção da realidade. E isso acaba prejudicando, né? Prejudicando as pessoas, as crianças, né? No meu trabalho, a gente pensa muito em como levar, né, essa questão, como você falou, essa questão dessa novela que mostra as pessoas negras ocupando espaços que socialmente não é o local delas, né? Assim, no imaginário social não é o local delas. Né? Então, quando a gente leva para a sala de aula, apresenta para crianças numa feira de ciência que existiram mulheres que criaram que foram, eu esqueci o nome agora dela, mas ela foi praticamente a mãe do computador que a gente utiliza hoje. Sim, sei quem. Né? Então, assim, a gente dá para essa criança, para esse adolescente, uma outra visão, né? Uma visão que foi silenciada, uma visão que foi excluída, que foi roubada dele, porque ele pode se ver em outro local, né? E pessoas negras, engenheiras, médicos, como você pontuou, sempre existiram. Mas é uma necessidade de apagar, de tirar desse grupo, né? Desse grupo de pessoas, a capacidade dele, né? De deixá-lo aquém, na margem, né? Um olhar que adoece tanto
as pessoas que colocam que impulsionam esse olhar e até a pessoa, né? As pessoas negras, as pessoas se veem, algumas pessoas não conseguem se visualizar nesse outro local, né? Então ela acaba ficando realmente excluída. Então acho que a nossa missão como profissional de educação e entre outras é dar a essas pessoas, esses jovens que são o futuro, né, a construção, mostrar a eles uma outra realidade. Que não existe somente que não existe somente um olhar, mas que existem diversos outros olhares, diversos outros locais onde eles possam se colocar. Sim, as referências. Justamente. Para que se possa sonhar mais e melhor. Eu fiquei pensando na questão da transferência, né? No ponto de vista da psicologia, a gente sabe que existe o processo de transferência e contra-transferência. E quanto de transferência e quanto de projeções da sombra as pessoas, no nosso contexto Brasil, foi feito em cima dos corpos negros, né? O quanto a sociedade não construiu possibilidades de a pessoa pegar todas as mazelas do inconsciente dela, porque o inconsciente tem tudo, coisa boa, coisa ruim, ele tem a doença e também tem a cura, mas tem que saber transitar. Mas aí a sociedade projetou um monte de mazelas nesses corpos, porque era mais fácil, traz um alívio esse tipo de projeção, traz até uma catarse, né? Só que ele é adoecedor. E aí ele mina as relações. Então, o quanto é importante a gente poder o quê? Dialogar, inclusive pensando na questão dos conflitos, né, que são os temas dos livros. Quando eu me inspirei em falar da questão dos conflitos, eu trouxe, aqui nos livros eu trago casos, né, de pessoas reais que autorizaram. Eu trago situações falando de cada tipo psicológico, de várias pessoas, e trago os apontamentos de caminhos. Então, o quanto um determinado conflito na nossa vida pode apontar também a possibilidade de mudança, né? E de cura até. Se a gente souber olhar para o conflito, a gente pode ser levado tanto a uma destruição, a entrar num processo de entropia, quanto no próprio conflito, olhando para o inconsciente com cuidado, ver as possibilidades de mudança. Que o conflito muitas vezes vem quando o nosso jeito já não dá mais conta, né? Neste livro aqui eu começo falando disso. Eu trago um mito grego para começar, e aí eu vou trazendo mitologias. Trago um mito indígena que eu conhecia, né, porque eu não vou me apropriar, mas é um que eu já trabalhei na escola, desde criança ouvia, então eu trouxe, e alguns outros. E aí, nessa questão aqui desse ponto, o conflito começa quando, muitas vezes, você está em casa e você sempre agia de uma determinada forma. Você sempre tinha o seu costume de ser, aquele grupo de amigos, o seu trabalho, e, de repente, você olha, não está mais fazendo sentido. O que está acontecendo? Eu não estou mais dando conta disso. Né? Um conflito interior, às vezes, é algo que te chama, você paralisa, às vezes. Fica, o que eu faço? Eu estou tentando, mas não tenho mais prazer, não tem mais sentido. E, de repente, nesse conflito, e se você olhar para o que o inconsciente te aponta, com todo cuidado, é óbvio, né? Você vai percebendo quais as possibilidades. De repente, a atitude que você tinha perante a vida já não dá mais conta da realidade. É hora de mudar. Né? E eu acho que todas nós, de alguma forma, devemos ter passado por isso. Né? Tem algum momento, vocês lembram de um momento, uma situação, onde você falou, posso mudar, será que eu mudo de rota? Quer falar? Pode falar, depois eu falo. São momentos difíceis, né, de conflito, porque antes da gente pensar de forma racional, pelo menos para mim, assim, a gente fica meio que estático, pensando muito o que vai acontecer, assim, nervoso, ansioso, e a gente não consegue dar conta de se organizar. Então, acho que isso daqui é o início do conflito, né, que é olhar para dentro da gente e tentar encontrar o que está faltando, o porquê disso, o porquê daquilo, o que está acontecendo comigo. Né? Assim, eu tenho muito disso, né, em mim, assim, essa questão de pensar o conflito, acho que ele vem por esse lugar. Primeiro, o desespero. Bate primeiro aquela angústia de desespero. Mas o conflito também é bom, porque a gente passa a conversar com a gente mesmo, a se indagar. Quando a gente põe a cabeça no lugar, a gente pensa, né? Por que isso, por que aquilo, de uma forma mais analítica.
E aí a gente vai olhando para a gente primeiro. Eu gosto muito de pensar nessa questão de pensar para a gente primeiro do que olhar para o outro, porque o primeiro tem que se perceber, que tem que tentar se entender consigo mesmo somos nós, para depois olhar para o outro e tomar uma atitude, seja com outra pessoa ou com uma determinada situação. É isso aí. Então, conflitos. Já começa com a gente ser preta, né? Eita, então assim uau. Aí é o conflito de você ser aceito, de você, eu passei por isso, né? De você ser bonita, e aí? Porque eu era o patinho feio. Eu era o bichinho de matar com pedra, era aquela coisa, e eu cresci com esse pensamento, achando que não tinha lugar para mim no mundo. Né? Então, assim, eu cresci com isso. Então, assim, eu olhava para minhas coleguinhas, né, de infância, e eu não me encaixava. E cresci com isso, com esse... Eu sempre lembro que eu sempre ficava quietinha no canto, eu sempre me recolhia. É engraçado, né, que aí depois eu cresci, eu quero ser artista. Eu quero ficar de frente para o público. Aí entra no que ela falou, já resumindo aqui, senão eu vou falar da minha história, a gente vai ficar 3 horas aqui falando. Então, assim, é você se encontrar. Eu acho que todos nós, seres humanos, precisamos disso, nos encontrar. A partir do momento que você se encontra, você se achou no mundo, pronto, aqui é meu lugar, meu bem, agora segura que eu sou maior que o sol. Então, hoje, né, lógico, eu me encontrei na arte, né? A arte salva, né? A arte cura. Então, a arte, assim, ela globaliza, né? Que a arte, ela envolve música, ela envolve atuação, ela envolve história, né? Ela envolve tudo. A arte tá no ar, tá no respirar, tá nas plantas, né? Então, a arte é isso. Então, assim, eu me encontrei. Então, quando você se encontra, ele é um fundamento para a sua alma, de dentro para fora, né? Então, assim, primeiro como mulher, porque a mulher antes... Né? Lá atrás ela não podia falar, independente de ser, né? A negra, então, coitadinha. Enfim, então a gente vem, né, dos nossos ancestrais puxando isso. Então, assim, aí depois vem a negra é feia. Mulher negra no que eu vou falar aqui, que é falado no geral, né? A mulher negra, não que eu ouvi isso, mas eu ouvi no geral, comentários, pessoas falando sobre isso. A mulher negra, ela não serve para casar, ela serve só para, né? A hipersexualização Isso, dos nossos corpos. Exatamente. Então, assim, ela já era colocada pelos seus senhores. A mulher negra, os seus senhores, né, tomavam as mulheres negras, elas eram abusadas, né? Violentadas, né? Essa é a palavra. E isso... deu esse segmento. Essa é a visão da mulher negra e até nos dias de hoje. Sim. Eu tenho colegas minhas que já chegaram para mim e já falaram sobre isso. Então, assim, a gente precisa se posicionar, sair desse conflito. Exatamente. Entendeu? Como mulher, como pessoa. E agora eu falo, meu bem, não tem ninguém que me chame de feia, porque, ó... Linda! Feia eu não sou, não. Eu saí do patinho feio e virei um cisne. Dá licença que eu vou passar. Porque não somos feias, entendeu? Independente de ser preta, né? Eu sempre vou marcar isso, essa fala, né? Porque, assim, por ter um projeto social, eu já atendi mulheres que se achavam inferiores por não se encontrar, por não ver a sua beleza, por não se descobrir. Então, a partir que você tem aquele autocuidado, que você se descobre, aí tanto faz se você está careca, se você está com cabelão, se você está com cabelo curto, entendeu? Tanto faz, é isso e pronto, e o mundo vai ter que me engolir. É isso. E quando a Giovana falou independente de sermos pretos, eu pensei assim, e ainda mais por sermos, né? Valorizarmos nossa história. E quem é indígena também, quem é branco também, a gente precisa se encontrar na nossa questão específica, né? Cada uma de nós, mulheres e homens, a gente precisa trabalhar esse nosso alto valor. Realmente, muito bem colocado por vocês, essa questão do conflito, né? Sim, porque quando a gente sabe quem a gente é, nada, ninguém para, entende? Ninguém vai nos auto-intitular. Então, é muito importante essa questão de se afirmar, de se auto-afirmar.
Tem de tapete vermelho que eu vou passar. Dá licença, tô indo. Eu vivi um conflito na época que eu fazia faculdade. Teve um dia, eu tinha um professor que ele estava passando um vídeo pra gente de pessoas musicistas tocando instrumentos de percussão. E eram instrumentos de percussão novos, pouco usuais, então tinha muita coisa de casa, eram instrumentos não convencionais, né? Ou até mesmo objetos que têm outra função sendo usados como instrumentos de percussão. E aí a gente estava assistindo ali aquele vídeo que ele estava projetando, e tinha um grupo de mulheres pretas que estavam tocando, tal. De repente elas vieram com itens de casa de limpeza, eram vassouras ou baldes, ou vassouras e baldes, não me lembro, mas lembro que elas surgiram tocando, né, como instrumentos, esses itens de casa. E nessa hora que elas surgem com esses itens, esse professor ele comenta assim: agora elas vão fazer o que elas sabem. E eu olhei para aquilo, eu fiquei com uma raiva terrível. Nossa, que idiota. Eu fiquei com tanta raiva que eu pensei, nossa, eu acordo cedo, pego um ônibus, venho aqui para fazer esse curso que fazia sentido ali naquele momento, eu fazer licenciatura em música. Muita gente sabe, né, tem 10 anos que eu também trabalho na educação musical e eu sou professora. Então, era algo que eu realmente almejava, sabe? Só que naquele dia eu falei, eu vou trancar esse curso, vou largar, não quero saber de nada, vou embora porque eu vou ficar nesse desconforto, eu vou ficar nesse lugar, né, onde eu já era também ali, né, minoria. E aí eu fiquei numa situação, falei, não quero saber. Mas aí, de repente, falei, não, quer saber? Aquela história, a maior vingança é o seu sucesso, viu, meninas? Meninas estiverem assistindo, ó. A maior vingança é você ficar muito da bonita, muito da inteligente, muito da arrasadora. E aí eu continuei no curso e falei, beleza, vou fazer um trabalho de TCC sobre a minha ancestralidade, sobre isso. E aí eu falei, vou para o campo de prática, encontrei uma ONG lá em Sorocaba chamada Centro Cultural Quilombinho. E eu fiz um pequeno artigo, assim, né, que era o que era exigido, sobre como que a professora de música poderia ter caminhos para trabalhar a Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e africana nas escolas. E aí foi muito legal, o meu projeto de pesquisa foi muito gostoso de fazer. Trabalhou com Vissungos, né? Também. Sim. Eu trabalhei assim, competências musicais, então as crianças perceberem, por exemplo, propriedades do som, né? O que é grave, o que é agudo, com jogos com um repertório de vissungos, ponto de jongo, samba de coco, então samba chula da Bahia. Eu trouxe alguns repertórios assim, afro-brasileiros. E aí eu fiz um trabalho e consegui tirar 10, foi muito legal. Você tirou 11, eu lembro que eu acho que era esse professor, né? Que ele estava lá, ele estava na banca? Estava. E aí ele falou, a nota dela não é 10, é 11, eu estava assistindo. E aí, realmente, é aquela história de você ter que ser 11 vezes melhor. Pois é. Né? Mas, assim, foi um conflito para mim interno, porque ou eu largava aquilo, ou eu calava a boca das pessoas. E aí tem uma coisa também, quando você falou 11 vezes melhor, isso é um peso. Mas eu acho que a gente pode aqui, que é do que os livros tratam, eles não falam de racismo, eles falam de conflitos, no geral. Né? Mas o que eles trazem é você olhar para o que te dá prazer, que foi o que a Nanda fez. E acho que foi o que cada uma fez. Né? Eu não vou alimentar a dor do outro, o que ele estava projetando em mim e tal. Ela pegou coisas que tinham a ver com ela, que ela achou interessante, teve prazer em fazer esse trabalho, eu assisti. Né? Eu fui no Quilombinho, né? Na época eu era do Conselho da Criança e do Adolescente também, então tinha dado o registro para essa ONG poder atuar e tal. Né? E ver essa possibilidade, né, de construir. Eu acho que é disso que a gente quer falar, que o conflito ele traz possibilidades de construção. Ao invés de a gente paralisar na dor, porque a dor às vezes é paralisante, a gente olhar e ver a nossa potencialidade. Vencer, né? Né? Qual que é a minha potência? O que eu posso fazer? O que é meu e que o outro não vai tirar?
né? Aí eu me lembro que a personagem, a Giovana, teve isso no filme que eu vi, Luzes de Angola, né? A Flávia falou um pouco disso também, da gente olhar, falou de uma amiga que vai pela raiva, mas eu acho que além da raiva, tem a potência, né? Ela vai para o encontro, para a criação, para as possibilidades da vida, né? Ela vai porque ela é maravilhosa. Primeiramente, ela é capaz, né? E a raiva, se bem organizada, ela move. Ela é motiva. Ela é um propulsor, né, de ação. É verdade. Eu tive uma psicóloga que gostava, quando eu sentia raiva, ela falava, é bom, mas eu sinto a raiva. Eu achava o máximo aquilo. É porque para você ela via que era importante, né? Você não acessava tanto. Eu não acesso tanto, não. E esses dias eu estava até pensando sobre a minha história, assim, né? A construção da minha personalidade nesse sentido da raiva. Porque um amigo me fez essa pergunta, cadê a sua raiva? Ah, tá vendo? Às vezes ela aparece, né? Geralmente eu já elaboro ela, assim, aparece com uma carinha bonita, mas é raiva, tá? Né? E aí eu fiquei pensando, de repente também, eu não queria... voltando, né, aquele estereótipo, mais um lugar estereotipado, que eu não queria performar, né, da mulher preta que está com raiva e que fica colocada nesse lugar de alguém que vai brigar facilmente. Barraqueira, Pois né? é. Que a mulher preta é colocada também. A mulher preta não tem classe. É mais um não serve pra estereótipo, ter, um sempre estigma. vai ter carinha de empregada. Eu já escutei isso. A mulher preta, ela nunca vai passar esse ar de rica, porque ela sempre vai... parece assim que sempre remete à carinha de empregada. O que é um absurdo em vários sentidos, né? Um também qual é a questão e o problema de ser empregada? Tem empregadas pretas, brancas. É claro que na nossa história, muitas mulheres pretas, por conta da história do país. Porque né? a maioria... É um trabalho ótimo, maravilhoso, que deve ser bem remunerado, como Sim, todos. com certeza. E também porque esse encaixe, né? Mas esse encaixe, Giovana, eu acho que vem muito, você que é da mídia mesmo, né? Do que a mídia fez conosco. Sim. Eu lembro que na nossa infância, toda vez, só tinha a mulher negra com esses papéis. Exatamente. Era raro ela estar em outro papel numa novela e tal. E eu prestava atenção, falava, isso é um absurdo, por que só fica assim? Eu sabia que eles estavam sendo racistas na novela. Eu tinha 7 anos e sabia. Né? E aí eu ficava olhando, que ridículo, não tem outro emprego? Pode ter esse, mas ter outros personagens. E aí eu me lembro também dessa coisa desse encaixar, né? A mulher me sumiu, mas estava lembrando de encaixá-la nesse papel, não permitir que saísse, e isso ajudar a contribuir para esse imaginário. Sim. E fazer com que as pessoas estranhassem nos ver nos espaços. Eu que sempre vivi nesses espaços, eu dava palestra, só tinha gente branca. Eu tenho várias fotos assim. Eu ia para a prefeitura falar com o prefeito, minhas amigas, né? Porque era onde eu vivia. O São Paulo sofreu um branqueamento muito grande, então só tinha gente branca, descendente de italiano e tal. E mesmo no Rio, nos espaços. Minhas amigas de Ipanema, por causa da faculdade, todo mundo era isso. Né? E óbvio que aí eu tinha minha família, alguns outros amigos, eu sempre transitei, né? Mas assim, eu acho muito importante também, já que a gente acabou entrando, né? O tema era conflito, mas que bom que entramos nessa questão. O corpo preto ocupar os territórios e não ser visto como coitado. Né? Por exemplo, não existe a empregada coitada, é uma mulher que trabalha, que constrói, que cria coisas, que faz um alimento maravilhoso, né? E essas pessoas, eu lembrei agora de Angela Davis, né? Quando uma mulher preta se movimenta toda a estrutura social, né? E esse movimento, eu acho que quando Giovana está falando, também está falando disso, né? Eles queriam estereotipar, ainda dizer que era inferior e encaixotar. Não, nós somos múltiplas, né? Com certeza, o céu é o limite, né? Então, assim, por isso que eu falo que é importante a educação social, a educação cultural, né? Por conta disso mesmo. Porque na cabeça, mesmo nos dias de hoje, mesmo que a mídia tenha mudado, entendeu? Que a publicidade tenha mudado, ainda está enraizado, porque é cultural. Como é que entendeu? pode, É né? cultural. Então, assim, se a gente não mudar essa educação,
Se você chega para uma criança de comunidade e pergunta, o que você quer ser? Os meus alunos já ocorreu isso. O que você quer ser no futuro? Não quero ser nada não, porque isso não é para mim. Mas não só por ele ser negro, ou talvez nem negro. Por ele ser da comunidade. Não, por ele ser da comunidade, por ele ser baixa renda, por ele achar que ele não tem condições. Mas se você mudar a sua história, ou você muda, ou tudo se repete. Por isso que é importante a educação. Isso na vida, né? A educação e a rede de apoio, né? Porque sozinho também não faz nada, né? Exatamente. Não tem essa meritocracia, mas juntos, né? Juntos, é o que eu falo, juntos somos mais fortes. Eu sempre, essa frase é minha, no finalzinho lá do projeto. Então, quase tudo que eu falo sobre isso. Fala um pouco mais do projeto, Giovana. Então, o Ação Zampenini é uma coisa assim que sempre teve no meu coração, né? E essa empatia, esse cuidado com o próximo vem um pouco dessa aceitação lá da infância de não ser muito bem aceito, não ser no social, entendeu? Então, assim, eu sempre prestei atenção nas pessoas que eram separadas. Então, assim, acho que eu fui crescendo com isso e hoje é uma coisa muito automática, que não mudou dentro de mim, entendeu? Então, assim, eu sempre procuro pensar dentro do projeto social algo para melhorar o futuro. Porque o futuro que eu vivi, eu não quero ele hoje e muito menos ele amanhã. Para as crianças, os adolescentes e jovens. Então, assim, eu penso que se cada um fizer um pouquinho, né, a gente consegue mudar esse futuro, né, não só no nosso país, mas no mundo, em relação à fome, em relação acho que o avanço, né, a gente está vendo aí a tecnologia tomando conta. Então, imagina se a gente não fizer nada, se a gente não plantar essa sementinha, aquela coisa do talento. O que você vai fazer com o talento? Você vai enterrar ou você vai multiplicar? Né? Então, vem disso. Então, assim, o Ação Zampenini, hoje, ele está no Borel. Não só no Borel, mas, assim, para todas as pessoas, né, na verdade, que me pedem socorro, que eu consigo ali fazer alguma coisa. Inclusive, a gente fechou uma grande parceria com a doutora Bárbara, que é da Strauss Odontologia, que já começou o tratamento com 2 pacientes. E o ano passado a gente fez o Natal Sem Fome, né, ali junto com a associação para todos os moradores. Tivemos aí a ajuda da Juliana Alves, a atriz Juliana Alves, que foi assim, uma super parceira, companheira também junto à Ação Zampenini. E o que eu coloco para as crianças é essa importância de você melhorar o seu dia, agarrar naquilo assim, na referência que você falou, sempre ter a referência, porque às vezes eles não têm a referência em casa. Às vezes eles não têm a referência na rua, mas não se prender, não se acomodar nisso, e tentar mudar a sua história. Então, assim, o Ação Zampenini, ele vem com essa parte cultural, a parte de dança, de música, que se você está convidada também para ir lá dar uma palhinha, que eu acho importante, né? Isso para eles também. Então, assim, para esse desenvolvimento, eu tento, do jeito que dá, fazer essa diferença. É isso. E Flávia, como é que... fala um pouco mais da sua pesquisa, o que você traz, ou do seu trabalho, o que você pode, nisso que a gente está trocando, trazer um pouco. A minha pesquisa, né, que é o corpo como território de memória ancestrais, ela começa muito, assim, nesse início que eu falei da questão das mulheres, né, que Nanda visualizou, né, como a questão da minha avó, né. Eu tive um insight com essa questão da memória ancestral durante o curso de contação de histórias, que o professor fez para a gente um desafio em a gente pensar alguma coisa, uma memória afetiva, alguma coisa, e externalizar e fazer uma performance. Então, eu pensei muito nessa minha relação com a minha avó, né, que é dessa criação, da forma que ela narrava as histórias. A minha avó, ela não é do Rio, ela é de Minas, e ela trazia muitas histórias da terra dela, conto de visagens ou coisas do dia a dia, como uma erva que cura incontinência urinária. Assim, esses saberes, sabe? Esses saberes que... Minha avó também, eu sei muito de erva por causa dela.
Então, essas Só que minha avó encontrava uma vez por ano. Ela é de Minas, né, também. E aí ela me contava. E aí eu usei várias das ervas que ela me ensinava. Isso, né? E isso que a medicina, a nossa medicina utiliza esses saberes, colocando os medicamentos tudo assim encaixotadinho, bonitinho naquelas pílulas, essas pessoas já sabiam para que serviam, né? E elas tinham esse conhecimento. Então, eu comecei a investigar a partir dessa questão da contação de história, pensar em levar para as crianças contos africanos, indígenas, afrodiaspóricos, e depois isso foi crescendo, né? Como eu sou artesã, levei essa questão para o barro, a partir de algumas peças, né? Eu lembro que eu fiz um coração enraizado, um coração de barro, com um monte de veias, né? Como se fossem galhos de árvore, e eu dei o nome de Coração ao Mar, né? De Coração do Mar, porque eu lembrei da Elza Soares, que sou grande fã, né? Que ela música é um poema, e ela começa Coração do Mar, É coisa que ninguém conhece. isso, justamente. Aí isso foi, assim, gerando várias nuances até se desdobrar quando eu entrei de novo, né? Fazer uma especialização. E aí eu resolvi levar tudo isso, mas de uma outra forma, né? De uma outra forma de pensar nas mulheres, né? Como mensageiras da encruzilhada, de mensageiras que trabalham com a gente, que trazem, que dão esse sopro de vida, sabe? Esse ânimo para a gente, né? Pensar que essa corporalidade toda, esse gingado, essa questão de performar que nós, mulheres negras, temos, né? E a cultura negra, ela é realmente muito espiralar. Não é somente a forma de falar, mas a forma que você canta, a forma que você se move, as indumentárias que você utiliza, essa postura, né? Como a Nanda fala, essa questão do estereótipo da pessoa raivosa. Muitas de nós temos muito isso, né? Esse estereótipo da pessoa raivosa. Mas a gente pensa nessa pessoa raivosa e não pensa que ela é digna de afeto. Então, quando eu trago essa pesquisa de território, de memória ancestral, eu também trago essa potência do afeto. A potência da raiva, a potência do afeto, como essa encruzilhada que move a vida, sabe? Porque a gente nunca está sozinha, a gente sempre tem umas às outras, seja nas memórias, seja nas lembranças que a gente tem de um ente que já partiu. Mas tudo isso resulta em conhecimento. Isso vai agregando, né? Assim, o saber da academia é importante, mas o saber que a gente vem daqueles que vêm de trás também é muito importante, né? Então, eu falo que eu me fiz e me refiz o tempo inteiro com a presença de minha mãe, com a memória ativa que eu tenho de minha avó. Tanto que no meu primeiro trabalho acadêmico, né, que me formei em História, eu falei sobre trabalho. Nessa época, minha avó tinha acabado de se ancestralizar. Eu também me emociono muito. E foi nesse período que eu comecei a imaginar a presença dela como foi potente na minha vida. E eu dediquei o meu TCC a ela sobre essa questão da luta das empregadas domésticas, né? Porque muitas de nós temos na nossa família pessoas que vieram, né, dessa classe, né, desse local, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar na potência, né? Quem pode falar o que pode falar. Então, a luta das empregadas domésticas foi uma luta delas, articulada por elas. Né? E olha o poder, né, delas. É isso aí. Então, sim, eu estou falando muito disso, dessa minha trajetória de trabalho, de pesquisa, porque eu sempre coloco as mulheres nesse local, né? Como vinda de uma família muito matriarcal, assim, eu tive um pai presente, mas quem estava cuidando de mim era minha avó. Quem estava ali me levando para a escola, colocando o meu alimento, era a minha avó, porque a minha mãe provia. Minha mãe saía para trabalhar, ela também estava presente na minha vida. Mas eu sou filha de vó. Então, esse tempo que eu passei com a minha avó, ele acabou maturando tudo que eu tenho feito até hoje. Eu sempre olho para trás, né? A gente fala assim, mas a gente não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Mas a gente tem que olhar para trás para saber de onde a gente veio. Temos Como exemplos, o pássaro né? Sankofa, né? Também, Isso, que justamente. olha para trás para ir para frente. Referência, olhar para trás, a gente tem Isso. referência, né? Que dá força. Né? Eu acho que é isso, né? Todo esse movimento. Então, eu trago essas mulheres todas, essa questão da encruzilhada, essa questão também desse tempo espiralar, dessa coisa, dessa força, né? Dessa união, dessa junção. É isso. Eu acho que isso está cada vez mais potente, né? Teve um tempo que eu fiquei assim com a minha pesquisa, não está andando, que não sei o quê. Que aí vem essa questão do conflito, né? Mas aí eu consegui, assim, esse ano, de novo, voltar com essa potência, né? E ter certeza de que isso vai ser concluído em breve.
Então é isso, acho que é isso, né? Essa força dessas mulheres E potentes. depois na minha você vida. volta aqui para falar da pesquisa, do resultado muito bonito. Com certeza. Ananda, eu acho que dialoga agora com o que Flávia está falando. Lê esse trechinho aqui, você lê para a gente? A partir daqui. Vou lançar mão, a parte de Inhaçã. Vou lançar mão de um mito iorubá para ilustrar a individuação, a jornada de Oiá Inhaçã. Oiá Inhaçã é a única das Iabás, orixás femininas, que vai para a batalha com os homens. Se não a única, a principal. Eu puxei um pouco, né? Porque tem... Mas ela é a que... Muitas vezes ela lidera os homens, mas vamos lá. Ela viajou por inúmeros reinos e vários reis se apaixonaram por ela, entre eles Exu, Oxóssi, Ogum, entre outros. Seu objetivo nessas viagens era nítido. Ela queria aprender mais, se desenvolver e possuir mais poderes e conhecimentos. Com Ogum, aprendeu a utilizar a espada e adquiriu o direito de portar esse objeto. Ao ir para o reino de Oxaguian, foi ensinada por ele a usar o escudo, com a intenção de se proteger dos inimigos. Sendo assim, passou a poder usar o escudo. No decorrer de sua jornada, encontrou Exu, com quem aprendeu tudo sobre o fogo e a magia. Posteriormente, aprendeu com Oxóssi como caçar, retirar a pele de um búfalo. E também, com o auxílio da magia que havia aprendido, conseguia se transformar em um búfalo. Nos domínios de Logum-Edé, aprendeu a pescar. Depois ela seguiu em direção ao reino de Obaluayê. Ela queria ver seu rosto, que sempre estava coberto por uma vestimenta feita de palha, e lá aprendeu a lidar com os mortos e como controlá-los. Seu destino final era o reino de Xangô, que era o mais rico de todos, e lá queria aprender a viver ricamente. Todavia, ao chegar nas terras do rei do trovão, ela se apaixonou por ele. Ele lhe entregou seu coração e a ensinou a dominar os raios. E dessa forma, Oiá Inhaçã viveu o amor como jamais poderia conjecturar. Olhando para essa história, ou Itã, podemos perceber que Inhaçã vivenciou uma trajetória onde foi desenvolvendo aspectos adormecidos, onde foi caminhando em direção a se tornar seu próprio si mesmo. Ou seja, nos debruçando nesse mito, é possível realizar uma analogia com o processo de individuação. Há no mito um desfecho positivo do crescimento do ser, pois Oiá Inhaçã foi se desenvolvendo, adquirindo qualidades, fazendo uma comparação, seria como se trabalhássemos nossa psique como um todo, já que com cada orixá ela desenvolveu uma qualidade, integrando aspectos inconscientes aos conscientes. Perceba que ela dominou energias de expansão e de contração. Posso inferir que houve uma integração de polos opostos e de inúmeras funções psicológicas. Traçando um paralelo com a psique humana, posso dizer que Oiá Inhaçã teve uma atitude adaptativa, com relação aos fatores que outrora eram inconscientes nela. Abriu mão de inflar o seu ego e se abriu para o desenvolvimento de sua personalidade, caminhando em direção à individuação, numa integração entre o consciente e o inconsciente, se tornando seu próprio si mesmo. Nossa, tem tanto dela em mim. Ela é linda, maravilhosa. Você já foi a vários reinos e aprendeu várias coisas diferentes, se integrou. Vocês sabem que eu tenho assim, um contato... Né, eu tive uma experiência de ter um contato muito forte recentemente com a África. Né? Inclusive, eu sou embaixadora do Mascará. Eu recebi a máscara que veio de Moçambique, né, que é da tribo Tchoka, que foi feita pela tribo mesmo, né, por artesãos que eram da tribo. É um antiguário, eu tenho o título de propriedade. E foi uma experiência incrível, porque assim, eu sempre tive essa ligação. É o conflito de você tentar se achar no mundo. Vamos falar do conflito de novo. É de identidade, de você achar o seu lugar. Então, depois que você se encontra
E esse conflito, ele é contínuo, eu queria falar sobre isso, é diário, né? Na vida da gente. É um conflito diário. Por quê? Porque a vida é uma existência. Nesse mundo, todos nós, a gente tá a partir do momento que a gente dorme, a gente acorda. Opa, e hoje? E aí? A gente, né, carreira, os seus objetivos, sonhos, né, enfim. E aí vem a sua alma, o seu espírito, a sua ancestralidade, tem tudo isso, né? Não falando de religião, mas é o encontro, porque, assim, somos seres. E o que tem do nosso espírito com o nosso presente, com o material? Né? Então, assim, é um encontro ancestral que puxa lá atrás, que aí volta no que você tem que olhar lá. Não é que você tem que olhar lá atrás, é que isso está encarnado na gente. Já faz parte, né? Já faz parte. Geneticamente, inclusive, então, né? A gente traz, né? Você tudo sente isso. tudo isso, então aquele despertar. Né? Então, assim, eu acho que toda mulher tem... Eu falo Oiá, eu não falo Iaçã porque eu vou puxar a África. Eu quis estudar um pouco que ela era uma guerreira africana, né, o que ela representou para as tribos. Sim. Então, eu pesquisei junto, perguntando para eles lá mesmo. Entendeu? Inclusive, o Silvio Nascimento, que é um ator africano que é bem conhecido, né, de Angola, e tem um amigo meu também, que é o Abel, que é médico. Então, assim, eu fui perguntando para eles, porque assim, aqui mistificou muito quando trouxe para o Brasil, né? Então, assim, houve essa mistificação. Então, assim, eu queria entender um pouco o que é. Então, assim, esse conflito de você se sentir mulher, já que aqui estamos, né, falando entre mulheres, sentir o seu poder, né? Não tirando o lugar do homem, mas a gente sabe que na nossa cultura, né, machista, desculpa, gente, eu vou ter que falar, isso está muito enraizado. A mulher sempre tem que ficar aqui, o homem aqui, a mulher aqui, mesmo nos dias de hoje, mesmo assim, né, com a cabeça da meninada de hoje, a mulher ela é sempre rebaixada. Inclusive, a gente teve esse caso aí desse estupro coletivo que teve com essa menina. A gente vê como que ainda está essa coisa do machismo. Essa questão do red pill, é horrível. Exatamente. Realmente. Então, assim, quando a gente entender, talvez, que a gente não precisa dessa carência a mais, né? Porque acho que não colocando, né, que eu não sou a menina, não sei o que passava, mas assim, o relato de várias mulheres, existe uma carência de você cair nessas ciladas, né? Que eu vou falar que isso é cilada. Quantas e quantas mulheres caem? Sabe, nesse buraco de armadilha. A culpa não é delas, né? Mas o responsável é o agressor. Mas muitas vezes a gente tem que conversar com alguém, pedir um apoio para outra mulher, olhar e ver sinais, né? Ver se tem red flag, essa bandeira vermelha. Lembra de um caso, eu não sei, foi uma mulher na Barra da Tijuca que marcou encontro na casa dela pelo um aplicativo, e o cara chegou lá, surrou ela. Nossa. Eu não sei se vocês lembram disso. Não tem muito tempo, não. Mas, então, é importante a gente... Eu vejo, é uma fragilidade que a mulher tem, sabe? E quando coloca... Não que a gente... né, não estou aqui, não estou falando que a gente não precisa do homem, não, tá, gente? Peraí. Né? Todo mundo pode se relacionar, mas, assim... É tanta armadilha referente a isso que eu vejo as mulheres caindo, talvez por essa falha. Aí você está falando da carência mesmo, né? Carência, baixa estima, às vezes acontece que isso também pode nos levar a cair. Em todas as classes sociais, porque esse relato dessa mulher, inclusive, era de classe alta, entendeu? Não acontece só com a mulher da classe baixa, não, entendeu? Só que aí tem o outro movimento que é desse que você começou a falar, dessa visão ligada ao machismo social, sócio-histórica, e que não só os homens, mas muitos homens carregam. Né? Porque que os homens melhorem. Os homens têm que mudar.
É isso aí. Vamos Porque nós proteger mulheres as já estamos nossas. mudando. Agora, a gente realmente tem que se proteger. Uma ajudar a outra para a gente não se expor. Mas já passou da hora dos homens melhorarem. Os homens né? têm que melhorar. Se Tem você que ler olhar... mais, estudar, pensar mais, sentir mais coisas boas, se apropriar mais de coisas, né, positivas. Se você olha os dados de violência, mesmo quando você olha de homens contra homens, né? Porque muita acontece com os violência homens também. de homens contra mulheres e muita violência De homens contra homens. Então, E o que os está levando a isso? Também é um construto social. Sim, né? sim. Tem muito a ver, porque assim, o que essa violência está querendo expressar? Mas aí dá para falar horas sobre isso, né? E aí a gente vai entrar no Porque, outro tema. né, além de nós nos protegermos, mas a gente também não pode passar a vida se protegendo. A gente não a pode gente se precisa reprimir. trocar. Né, precisa. Não, reprimir Só que a gente também é dúbio isso que você está falando, porque tem que olhar também red flag. Isso também é verdade. Sim, com com E certeza. às vezes a gente na paixão, tanto homem quanto mulher não olha, mas tem que olhar. É né? importante. eu já caí, eu já fui parar na polícia. E não foi uma vez só, não, tá? Meu Deus. A verdade é essa. Eu já caí em várias emboscadas, mas é isso. Uau. Cabe a nós protegermos umas às outras, orientarmos. E aos homens cabe um trabalho árduo, né? É, Reforma porque eles mesmo têm na essa coisa masculinidade. secular, né? De dizerem que o macho é assim, essa coisa babaca, e que infelizmente está voltando agora, né? Com esses movimentos idiotas, porque eu não tenho outro nome para dar, que ficam incentivando os meninos, né, a terem uma violência e tal. E isso realmente tem que ser parado e tem que ser também utilizado lei para isso, né? Tem que ser, porque não pode ficar na internet falando para fazerem o mal, para machucarem, né? É uma necessidade de poder, né? De controlar o corpo do outro, de controlar a mente do outro. E homens dizem, a gente ama mulheres, eu amo mulheres, mas a gente olha, eles olham para mães deles e eles não conseguem enxergar outra mulher além delas, né? E performam essa masculinidade tóxica, né? Por causa da construção social, como você bem colocou, e aquela questão de não saber ouvir, né? A gente escuta muito, mas escutar e ouvir são coisas totalmente diferentes, né? Ouvir um não, ouvir que não dá. Então, é um alimento também de ego, né? E essa questão, realmente, a gente tem que se unir, mulheres escutar umas às outras. Porque, às vezes, os dados de violência mostram também muito isso, né? Quando uma mulher fala para outra o que está acontecendo, elas próprias, não criando uma desunião, mas isso acaba criando uma relação muito conflituosa e a gente acaba ficando ali, sozinhas, isoladas, e a continuidade dessa violência toda, né? Esses dias eu vi um vídeo no Instagram. Eu fiquei abalada, assim, eu vi aquele vídeo, mas eu fiquei muito, assim, emocionada, porque uma mulher estava fugindo de uma tentativa de violência e ela foi se abrigar numa caminhonete e ela falava, meu Deus, não me deixe ser mais uma. Aquilo me pegou de um jeito que, assim, eu até me arrepiei, porque eu falei, meu Deus, olha o desespero dela. Assim, não aconteceu nada com ela. Ainda mas bem, é isso. né? Tantas histórias, né? E esse aumento de feminicídio é muito triste. Sim. E isso é óbvio que tem a ver com falta também de... E aí a gente está falando de individuação, né? Quando o indivíduo... Nem todo mundo entra no processo de individuação, mas quando a pessoa entra e se permite, ela vai ampliando sua personalidade. E aí esse processo de individuação não é sozinho. Ela vai conseguindo entender melhor o outro, para de jogar suas mazelas no outro, de projetar. Então, se as pessoas se abrirem para poderem se perceber mais, né, aí homens e mulheres, a tendência é que a gente pare essa polarização e essa violência, que ela diminua. Porque o culminar dessa individuação é você integrar o si mesmo e ver que tudo faz parte de você. Por que eu vou atacar o outro se ele também faz parte de mim? Se estamos no universo, você amplia a sua consciência. Então, aqui no livro eu trago muito disso para a gente pensar e refletir. E a ideia é o quê? Tornar o mundo um lugar melhor, né? Nesse aqui, quando eu falo de conflito em família, muitas dessas violências são em família. Quando eu falo do conflito no relacionamento aqui, dos casais opostos, falo de casais que trabalharam seus conflitos e conseguiram ficar bem. Né? Falo de um outro casal que não trabalhou, não conseguiu e aí achou melhor, realmente se separou, mas aí os dois ficaram bem. Né? Então, isso é importante, você perceber até quando não dá mais. E aí eu queria pedir para a Nanda ler esse trecho aqui.
É o Ori que conhece nossos caminhos anteriormente, que possamos os nomear e, simultaneamente, nos solicita escolhas. Ele é a ponte entre nossas lembranças e nossos esquecimentos, entre o que enxergamos e o que simplesmente pressentimos. Então, a importância de olharmos para o nosso Ori, para a nossa cabeça, que além da cabeça física, para a nossa mente, para a nossa alma, para a nossa psique. Então, a importância de a gente olhar para o Ori, né? Cada um olhar para o seu Ori, porque é nesse entendimento de si, por isso o nome Ori Psique, que derivou desse livro, que nós todos conseguiremos ter mais autoconhecimento e também conhecermos posteriormente mais o outro e formarmos aí um mundo melhor, né? Eu acho que é esse o objetivo. Se colocar no lugar do outro, isso é importante, né? Termos empatia. É, exatamente. Justamente. E aí eu vou colocar já para as nossas considerações finais, nós estamos finalizando. Vou pedir para vocês, foi bom papear, né? O papo vai rendendo, se deixar. Giovana falar um pouco, quem quiser para finalizar, deixar um recado, depois Flávia, Nanda. Quem começa? Pode começar. Eu. Ai, gente, é sempre bom esse bate-papo, né? É lógico que eu, como mulher, vou defender sempre o nosso lado. É uma coisa que a gente trouxe aqui. Nós precisamos, né? Nós mulheres precisamos nos unir mais, porque os homens são unidos, tá? Isso é verdade. Isso é verdade. E as mulheres não são, os homens são. Que eu estou olhando para o nosso amigo ali. Os homens, assim, é uma coisa que a gente precisa se atentar, né? Eu não sei por que existe, porque, assim, eu não consigo entender essa separação. É a construção social de novo. Talvez a público competição, e privado. eu não sei por que a competição até hoje, porque, assim, eu nasci de um ventre único, né? A minha estrela é única. O que está trilhado para mim é o que está trilhado para mim. Não é para você, nem para minha irmã, nem para o meu irmão, nem se fosse irmãos gêmeos. Cada um tem o seu caminho. Então, assim, eu não entendo essa competição que existe e o desrespeito. Como que as mulheres desrespeitam umas às outras? Né? Assim, às vezes, eu, por ser mais alta, às vezes eu estou vendo assim, as mulheres conversando, eu fico assim, gente, observa, assim, fala, eu falo assim, uau, que ouvido, né? Eu vou igual a Dolores, a personagem da Disney. Uau! E como que pode, sabe? Oi, meu amor, não sei o quê. Aí virou, aí vai falar mal da amiga. Eu falo assim, gente, mas por quê? E com os homens não tem isso. Então a gente precisa dessa... tem menos. Então, homens comecem a competir. Pressão estética para os homens já, por favor. E aí, Flávia, o que você coloca para finalizar? Eu fiquei encantada com o Itan, né? A força de olhar, de Insan, que ela se adapta, né? Ela vai aprendendo, e isso também tem muito a ver com a gente, de aprender um pouco de cada coisa, de aprender um com o outro. Quando ela sai de uma aldeia, encontra outro, aprende a caçar, aprende a utilizar a espada, encontra o amor, aprende o que é o amor. Lindo. Então, assim, eu acho que é um fechamento, assim, excelente com essa questão do conflito, porque ela aprende, ela entra em conflito. E é um poder, né? É uma tempestade, realmente, essa questão de se adaptar. Eu acho que a adaptação é uma coisa que a gente, como seres humanos, tem pessoas que se adaptam mais facilmente, tem pessoas que são difíceis de se adaptar, que elas têm um período para se adaptar, mas que a gente tem uma natureza realmente de adaptação, de encontrar cada pessoa que a gente encontra é uma força, é uma força, né? São outras ideias, são outras construções, é outra forma de pensar a vida, mas a gente aprende com todas essas pessoas. Se a gente estiver aberto à aprendizagem. Sim. Então, acho que o recado final para nós aqui é que sejamos abertas e abertos a aprender com o outro. É nesse encontro que nós crescemos. E nos livros eu trago para vocês alguns exercícios, algumas possibilidades para quem interesse de aprender com os seus desafios e de crescer, se desenvolver e de se abrir
para a eterna novidade da vida. Gratidão. 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 Valeu. Eu posso fazer um agradecimento ou não? Sim, eu quero agradecer toda de Matheus Abraão, a Eva Joias, que hoje os acessórios é da Eva Joias. Essa aqui representa a natureza. Olha Linda só. essa folha. Então, assim, obrigada. Obrigada a todos os meus parceiros que acompanham a Giovana Zamperini Artista. Né? Esse apoio é muito importante pra gente. Tem os óculos Zamperini também. Esqueci de falar da minha marca, bem lembrado. Os meus óculos, a Gizim, né? Giovana Zamperini. Tá aí no mercado, quem quiser, depois só lá no meu Instagram, @GiovanaZamperini, é Giovana, tá, gente? Vai lá, faça o seu pedido, conheça a marca que vocês irão amar. E Jaque, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, a Nanda, a Flávia. Lembrei o nome dela, gente, lembrei o nome de todo mundo. Gratidão, gente, gratidão sempre. O dourado Gratidão. fica muito bonito em você. Eu fico vendo suas cores. Toda vez que eu te vejo, eu fico Parece pensando na meio sua coloração, outono, né? na sua coloração pessoal. Essas cores, né, estão muito boas. É que nos suave. leva a um... Parece. Minha mãe sabe, gente, tudo que eu começo a estudar, assim, continuo estudando, as minhas amigas, minha mãe, meu namorado, eles acabam tendo que entrar também. Aprender. Porque eu fico falando Eu dos tô de assuntos. inverno. Faz Aqui, ó. parte. Tá na cartela, Tô né? na cartela. Bom, muito obrigada. Vocês são maravilhosas. Foi muito, muito legal, muito prazeroso conversar com vocês. Eu vou encerrar com uma música minha que minha mãe gosta, chamada Coroa de Prata. Compra pra ela coroas de prata, par de brincos e novas sandálias. Compra pra ela penteadeira e um perfume de alfazema. Compra pra ela coroas de prata, par de brincos e novas sandálias. Compra pra ela penteadeira e um perfume de alfazema. Deixa girar que é pra levar pro fundo do mar, onde não puder amar, não vá demorar, não vá se estranhar. Deixa girar que é pra levar pro fundo do mar, onde não puder amar, não vá demorar, não vá se estranhar. Compra pra ela coroas de prata, par de brincos e novas sandálias. Compra pra ela penteadeira e um perfume de alfazema.